Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse vídeo aqui é um resumo dos estudos que fizemos até agora no NEP Grupo Socorrista Emmanuel sobre o Atos dos Apóstolos e Paulo Estevão. Então vamos iniciando aqui o nosso resumo, passando pelos os capítulos 1 a 8 de Atos dos Apóstolos que estudamos até agora. Então, no capítulo 1, vimos aqui a ascensão de Jesus e a substituição de Judas. Então, um resumo: Jesus permanece 40 dias instruindo os discípulos sobre o reino de Deus e, antes de ascender aos céus, promete o Consolador e orienta que aguardem em Jerusalém. Após sua partida, os apóstolos escolhem Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Então, uma reflexão para a reforma íntima. A ascensão simboliza que Cristo deixa de ser apenas um mestre presente fisicamente para tornar-se um guia espiritual permanente. A espera paciente dos discípulos ensina confiança no tempo de Deus, disciplina e perseverança. A escolha de Matias demonstra que o trabalho no bem continua acima das quedas individuais. Uma pergunta para reflexão para a nossa reforma íntima: tenho esperado com paciência o tempo de Deus ou desejo que tudo aconteça conforme minha vontade? No capítulo 2, vimos aqui o fenômeno de Pentecostes e a vida dos primeiros cristãos. Então, no resumo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo manifesta-se sobre os discípulos que passam a falar diversas línguas. Pedro realiza seu primeiro grande discurso, levando cerca de 3.000 pessoas à conversão. Então, uma reflexão para a reforma íntima: na visão espírita, o Pentecostes representa a inspiração dos bons espíritos, fortalecendo os trabalhadores do Evangelho. O verdadeiro falar em línguas simboliza aprender a comunicar-se pela linguagem universal do amor, da caridade e da fraternidade. E a pergunta para a reflexão: tenho permitido que os bons pensamentos inspirem minhas palavras e atitudes? No capítulo 3, vimos aqui a cura de um coxo, um paralítico e o discurso de Pedro. No resumo, Pedro e João curam um homem paralítico na porta do templo. O milagre desperta admiração e Pedro esclarece que a cura ocorreu pelo poder de Jesus. A reflexão para a reforma íntima: a maior cura não é apenas física, mas espiritual. Muitas vezes somos paralíticos diante do orgulho, do egoísmo e da falta de coragem para mudar. Então, Cristo nos convida a levantar e caminhar moralmente. E a pergunta para a reflexão nesse capítulo: quais imperfeições ainda me impedem de caminhar espiritualmente? No capítulo 4, vimos Pedro e João diante do Sinédrio e a primeira comunidade cristã. No resumo, os apóstolos são presos por anunciarem Jesus, mas permanecem firmes em sua missão. Após serem libertados, continuam pregando com ainda mais coragem. Reflexão para a reforma íntima: quem decide seguir Jesus encontrará sempre incompreensões. A coragem moral consiste em permanecer fiel ao bem sem alimentar revolta contra os opositores. E a pergunta para a reflexão nesse capítulo: como reajo quando sou criticado por agir corretamente? O capítulo 5 vai falar sobre a fraude de Ananias e Safira e os apóstolos diante do Sinédrio. No resumo, Ananias e Safira mentem sobre uma oferta destinada à comunidade e sofrem graves consequências. Em seguida, muitos sinais e curas são realizados pelos apóstolos, que novamente enfrentam perseguições. Então, a reflexão para a reforma íntima: a narrativa ensina o valor da sinceridade. Na visão espírita, Deus não pune arbitrariamente. Cada ação gera consequências naturais conforme a lei de causa e efeito. Quer dizer, quem acaba nos punindo é a nossa própria consciência. E a mentira sempre prejudica primeiro quem a pratica. É a pergunta para a reflexão nesse capítulo: tenho sido verdadeiro comigo mesmo e com os outros? No capítulo 6, vimos aqui a escolha dos 7 auxiliares dos apóstolos. Então, no resumo, os apóstolos escolhem 7 homens de boa reputação para auxiliar na distribuição de alimentos, permitindo que continuem dedicados ao ensino. Entre eles, destaca-se Estevão.
Reflexão para a reforma íntima. O serviço no Evangelho exige organização, humildade e cooperação. Cada trabalhador possui uma função importante. Servir é um caminho seguro de crescimento espiritual. E a pergunta para reflexão nesse capítulo: tenho servido com humildade ou ainda busco reconhecimento? O capítulo 7 vai falar sobre o testemunho e o martírio de Estevão. Então, no resumo, Estevão faz um profundo discurso relembrando a história de Israel e denuncia a resistência do povo aos mensageiros de Deus. É condenado ao apedrejamento, tornando-se o primeiro mártir cristão. Antes de desencarnar, perdoa seus agressores. Na reflexão para a reforma íntima, então, segundo a doutrina espírita, Estevão representa o espírito verdadeiramente evangelizado. Seu perdão demonstra que a vitória do cristão não está em vencer os inimigos, mas em vencer o próprio orgulho e cultivar o amor até nos momentos mais difíceis. E a pergunta para reflexão nesse capítulo: sou capaz de perdoar sinceramente quem me ofende? E o capítulo 8, foi o que vemos até agora aqui no nosso estudo. Saulo persegue a igreja e a expansão do evangelho. Então, no resumo, após a morte de Estevão, inicia-se intensa perseguição aos cristãos. Filipe evangeliza na Samaria e batiza o eunuco Etíope, mostrando que a mensagem de Jesus ultrapassa fronteiras. Na reflexão para a reforma íntima, as dificuldades frequentemente impulsionam nosso progresso espiritual. A perseguição que dispersou os discípulos tornou-se oportunidade para ampliar a divulgação do Evangelho. Deus pode transformar provas em instrumentos de crescimento. E a pergunta para a reflexão: tenho transformado as minhas dificuldades em oportunidades de evolução moral? Então, uma síntese aqui geral dos capítulos de 1 a 8 de Atos dos Apóstolos. Os 8 primeiros capítulos mostram a transformação dos discípulos comuns em verdadeiros servidores do Cristo. Então, sob a ótica da doutrina espírita, cada episódio convida ao desenvolvimento das virtudes essenciais da reforma íntima: fé para confiar nos desígnios divinos, coragem para testemunhar o bem, humildade para servir sem vaidade, sinceridade para viver com autenticidade, caridade como expressão do amor ao próximo, perdão como libertação da alma, perseverança diante das provas e transformação moral, que constitui o verdadeiro objetivo do Evangelho. Agora vamos aqui para o resumo do livro Paulo Estevão, da primeira parte do livro, que vai dos capítulos 1 a 9. Então a história, de Paulo Estevão começa lá em Corinto, na Acaia, onde Jochedebe perde sua propriedade para o governador romano Licínio Minúcio. Então ele, revoltado, ele queima suas terras por vingança, e após prenderem a família, o pai é executado na frente dos filhos. Então Gesiel é injustamente escravizado e sofre profundas provações físicas e morais. Isso está no capítulo 1 e 2 da obra. Então Gesiel, após sobreviver de uma doença adquirida nas galeras romanas, é abandonado em Jope e passa a adotar o nome de Estevão, e logo após vai a Jerusalém e encontra o Consolador na figura dos apóstolos, tornando-se um dos primeiros e mais eloquentes pregadores do cristianismo nascente. Isso está nos capítulos 3, 4 e 5. Seu magnetismo espiritual e discurso amoroso chamam a atenção do Sinédrio, onde o próprio Saulo, movido pelo zelo cego à lei de Moisés e pela incompreensão do desígnio divino, lidera a acusação contra ele. Então isso está no capítulo 6 e 7. O ápice do conflito resulta no apedrejamento de Estevão, está no capítulo 8, que morre perdoando seus algozes e deixando uma marca espiritual indelével na alma de Saulo. Abigail, tocada pelas lições do irmão e pelo sofrimento, converte-se ao cristianismo em seu íntimo, no capítulo 9, desencarnando pouco depois e deixando Saulo imerso em um profundo vazio existencial, que pavimentará o caminho para o seu chamado na estrada de Damasco. Então, uma visão espírita sobre reforma íntima e transformação moral. Então, orgulho versus a humildade. Saulo representa o homem velho, preso à letra da lei, ao estado social e ao orgulho intelectual. Ele acredita estar servindo a Deus, mas está servindo ao próprio ego. Então o Espiritismo nos lembra que o verdadeiro progresso exige a quebra desse orgulho.
Estevão como modelo de reforma íntima. Gesiel, ao transformar-se em Estevão, exemplifica a sublimação da dor. Em vez de cultivar o ressentimento pelos sofrimentos impostos pelo mundo, ele escolhe o perdão e o trabalho no bem. Sua morte, orando por Saulo, é o testemunho máximo de um espírito que compreendeu a máxima de Jesus: amai os vossos inimigos. A dor como ferramenta de despertar. Os corações flagelados e as perdas que Saulo sofre, a perda de Abigail e o peso de sua própria consciência, não são castigos divinos, mas as ferramentas da providência para fissurar a armadura de seu orgulho. É na dor que a criatura geralmente inicia o movimento de olhar para dentro. E Abigail e a fé raciocinada. Abigail simboliza a transição suave pela intuição e pelo amor. Ela compreende o cristianismo não como uma nova seita, mas como a lei do amor que transforma o caráter. Então esse foi o nosso resumo, do que vimos até agora, tanto em Atos dos Apóstolos como no livro Paulo e Estevão. Então, para a próxima aula do NEP Emmanuel, que ocorrerá no dia 12 de julho de 2026, será a aula 16, parte 1, onde iremos ver na Bíblia o capítulo 9, dos versículos 1 a 25. No livro O Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, esses versículos vai falar sobre a conversão de Saulo e Saulo em Damasco. E no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários aos Atos dos Apóstolos, iremos refletir sobre 3 textos de Emmanuel. 2 estão no livro Caminho, Verdade e Vida, um é o texto Aguilhões e o outro é o texto Entre e Coopera. E o terceiro texto para reflexão está no livro Fonte Viva, o texto intitulado Cristo em Nós. E assim vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais um vídeo, que se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos novamente para mais um estudo sobre o livro Atos dos Apóstolos e também o livro Paulo e Estevão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.